Boa noite, gente. Queria dizer que para mim é uma honra estar aqui ao lado da Helen MacDonald, da Maria Esther Maciel. Eu vou começar apresentando a Helen. Ela depois vai ler um trecho do livro dela. Em seguida eu vou apresentar a Maria Esther, que também vai ler um trecho do livro. E depois eu começo com a cariação policial com cada uma delas aqui. Bom, vamos à Helen. A Helen, ela é daquelas pessoas que já nascem sabendo o que querem. Ela tem fascínio por aves desde muito pequena. Aos 6 anos de idade, ela relata isso nesse livro extraordinário que ela está segurando, ela tentava dormir com os braços para trás, assim, como se fossem asas, o que não era muito confortável. Aos 8, ela soube da existência do deus egípcio Horus, que é um deus com uma cabeça de falcão, e num ato silencioso de transgressão passou a rezar para Horus o Pai Nosso. Então, em vez de ela falar Pai Nosso que está no céu, ela falava, não sei, Pai Horus que está no céu, possivelmente isso. O pai, percebendo essa paixão da filha, passou a provê-la com um livro de falcoaria e aos 12 ou 13 anos ela ganhou seu primeiro falcão, que se chamava Amy. E a partir daí começou sua carreira de falcoeira. Por um certo período, a Helen flertou com a ideia de estudar biologia, e essa ideia foi abortada quando ela percebeu que ela não levava jeito para matemática. Ela acabou estudando literatura, formou-se em Cambridge, onde ela foi professora de inglês e história, mas nunca deixou de trabalhar com falcoaria. Então, chegou a trabalhar com falcões selvagens, de sheiks nos Emirados Árabes e por aí vai. Em 2007, a Helen perdeu o pai e mergulhou num processo de depressão muito forte. E esse processo a fez voltar a um livro que ela ganhara quando ela tinha 8 anos de idade. Esse livro se chamava The Goshawk, a tradução literal seria o Açor, que é um tipo de gavião, do autor britânico T.H. White, que escreveu O Último e Eterno Rei. Nesse livro, o White relatava a tentativa frustrada de criar um Açor, que das aves de rapina é possivelmente a mais difícil de ser criada. A Helen decidiu que ela atravessaria o luto dela da mesma forma, criando um Açor. Esse livro, sobre o qual ela vai falar aqui hoje, o F de Falcão, ele descreve justamente o processo de adestrar um Açor, que se chamava Mabel. Mas descreve também o mergulho da Helen na depressão, que a fez chegar ao limite da loucura, a ponto de confundir a sua existência com a da própria ave. O livro foi traduzido em 26 línguas e já vendeu quase 1 milhão de cópias. É muito bom. Eu convido agora a Helen, queria pedir uma salva de palmas a ela e... E convido ela a ler um trecho do livro. Okay, so let me take this off. Então, vou tirar os fones aqui. When I asked which Quando eu section I perguntei should qual read, era a I sessão was que eu told devia on ler, no uncertain terms me I should disseram read the bit about que eu tinha que ler me killing a a parte rabbit. em que eu mato um coelho. I feel a bit strange E eu about that, but here we go. achei meio I'm estranho, gonna mas então stand up. vamos lá. At this point, I've gone a little bit crazy. Era I'm sempre spending all my time out with this nesse bird momento in eu the estou countryside, bem watching her louca, eu fly passo and o tempo hunt like a todo no wild bird. campo com esse and I'm not pássaro, very vendo essa normal. ave caçar, e vocês têm que entender que eu estou It was bem always louca, tá? there, Era sempre kneeling by ali, Mabel on her ajoelhada, prey, perto da, that the thoughts da came. Mabel e sua presa, que When os I wondered pensamentos how I could vinham. be doing this, Quando eu how ficava I could be imaginando como hunting at poderia all. fazer isso, como I poderia hate killing caçar. things. Eu odeio I'm matar. loath to tread on Sou spiders contrária and a get pisar em laughed at for aranhas e rescuing ridicularizada por flies. salvar moscas. But now I understood for Agora, the porém, first time entendi what pela primeira bloodthirstiness was all o que about. significava It was only when I sede was de sangue. aligned with the hawk's Foi só eye quando that it alinhei made meus sense, olhos but com then os it do made more Açor, que sense isso than fez anything else in sentido. the world. Mas When I saw birds fez fly mais sentido do overhead, que qualquer outra I coisa no turned my mundo. head and Quando followed them via with a pássaros kind of voando acima longing. da minha cabeça, eu me virava na Hunting with the direção hawk took me deles to the very e os seguia edge como uma of espécie de being a anseio. human. Caçar And com then o it took Açor me me levou ao past that extremo da minha place to humanidade. somewhere I Depois me wasn't conduziu human além, at all. até um lugar onde The eu não hawk era in nada flight, humana. A ave me voando, running eu after correndo her, atrás the dela, land and the air, a terra e pattern ar of formando um deep and padrão de curving detalhes detail, profundos e sufficient to arqueados, block out suficiente anything para like the bloquear past or qualquer the coisa como o future, so passado that the ou only thing that futuro, mattered
with the next de modo que a 30 única coisa que importava eram I os felt the próximos curt 30 lift segundos. of autumn Eu breeze over the sentia a hills súbita round rajada da Brown, brisa de and the need outono to sobre tack o left, cume to redondo fall da over the colina leeward slope e a to where the necessidade de rabbits mudar o are. rumo para a esquerda, I de crept tombar na and direção do walked declive and sotavento onde estavam I os coelhos. Eu me crouched, I arrastava looked. e I caminhava saw e more than I had corria, eu me ever agachava, seen. olhava, The via world mais do que gathered jamais about me. vira. It made O mundo se juntava à minha absolute volta. sense. Fazia todo But the only sentido. things that I knew Mas were eu só hawkish sabia things. coisas de And the Açores. lines that E drew as me linhas across que me this desenhavam landscape were the naquela lines that paisagem drew eram the as hawk, mesmas que hunger, desenhavam o desire, Açor, fascination, fome, the desejo, need to fascinação, find and a necessidade de fly and encontrar, kill. voar e matar. Yet every time the No hawk entanto, caught an toda animal, vez que o it Açor pulled me capturava um back animal, from being eu an deixava animal de ser animal de into novo being a e human virava uma again. pessoa. That was the great Esse era o puzzle, and it incrível was played out quebra-cabeça, again and jogado again. repetidas vezes. How hearts Como do os stop. corações realmente A param. rabbit prostrate in a Coelho pile of leaves, prostrado clutched numa in pilha 8 de gripping folhas, talons, the preso hawk por 8 mantling garras, her o wings Açor over it, estendendo suas tail asas spread, sobre eyes ele, a burning, cauda em nape leque, feathers os olhos raised in a ardendo, tense as and penas de feral nuca crouch. eriçadas, em uma And posição then tensa e I'd selvagem. reach down and Então put eu my me hand on the abaixava e bunched colocava a muscles of mão the nos rabbit, músculos do and with coelho, the heel of one com a hand base de at uma the das back of its mãos na head, parte where the de fur trás was da cabeça soft do and animal, tawny, onde o I pelo era pulled macio e once, de cor twice, amarelada, hard on eu its puxava back legs, uma, with the duas other vezes com breaking força, its a neck. outra mão puxando as A fit patas of kicking, traseiras, eu and quebrava the o eye pescoço. filming over. Um movimento de chute, I os had to olhos se check the embaçavam. rabbit was Eu dead tinha que verificar by se o coelho gently estava touching morto, its tocando eye. os olhos Everything delicadamente. stopping, Tudo stopping. para. Stopping. I had to do Eu this. precisava fazer If I aquilo. didn't kill the Se eu não rabbit, the matasse hawk o would sit coelho, on o top Açor of se it and posicionaria em start cima eating. dele e And at começaria a some point in comê-lo. the eating, Em the algum rabbit ponto would desse die. That's how ato, o goshawks coelho kill. morreria. The É assim borders que os between Açores life and matam. death are A somewhere fronteira in the entre a vida taking e a of their morte meal, está em alguma and I parte couldn't durante let a that refeição. suffering happen. Eu não poderia deixar aquele sofrimento Hunting acontecer. makes you Caçar animal, faz de você um but the animal, death of an animal mas a makes morte you de um human. animal faz de você um ser humano. Kneeling next to the hawk and her Ajoelhando-me prey, I junto do felt Açor e da a sua presa, eu responsibility sentia so uma huge responsabilidade that it tão battered grande inside my que own trucidava chest, meu peito, ballooning expandindo-se out para um into a espaço space do the size tamanho of a de uma cathedral. catedral. Thank you. Agora vamos a Maria Esther. A Maria Esther Maciel é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela leciona desde 91. E mais do que isso, a Maria Esther é uma espécie de literata infiltrada no campo da bioética ou de filósofa da biologia infiltrada no campo da literatura. Desde 2008, ela pesquisa vários olhares que temos sobre os animais a partir da forma como eles são retratados em livros. Nesse ano, ela publicou Literatura e Animalidade, livro que ela tem em mãos, que faz um inventário de bichos que protagonizam contos, ficções e poemas na literatura brasileira e internacional. Nessa lista, há animais que vocês conhecem, como a cadeia-baleia, de Vidas Secas, que por vezes parece ter mais humanidade do que os próprios personagens humanos do livro. Ou há o homem-barata Gregor Samsa, eternizado em A Metamorfose, que continua tendo a consciência de um homem, apesar de um dia amanhecer no corpo de uma barata. Nesse bestiário que a Maria Esther levanta, também ela usa sempre trechos de Derrida, Montaigne, Foucault, e usa exemplos de Guimarães Rosa, Coetzee, Machado de Assis, Drummond, Clarice Lispector, a lista é grande. Um pouco da história pessoal da Maria Esther. Ela também tem uma relação com animais, que vem desde berço. Durante a infância, ela morou um tempo numa fazenda, em Patos de Minas, que, segundo ela, como ela lembra, é uma cidade que tem bicho até no nome. Lá ela teve seu primeiro animal de estimação, que era um porquinho chamado Zeca. Ao longo da vida, ela ainda teria vários cães, dentre eles a cadela Lalinha, que, segundo ela diz, foi muito importante na produção desse livro. A Maria Esther já publicou 2 livros de poesia, 2 romances e diversos ensaios. Mais recentemente, ela tem se debruçado sobre a animalidade numa espécie de caminho inverso. Ao invés de pesquisar sobre animais humanizados, ela tem se debruçado sobre histórias de humanos que, pelo convívio com o bicho, acabam, de alguma forma, se animalizando. E, nesse aspecto, a pesquisa dela tem tudo a ver com o livro da Ellen. Então, acho que a gente vai ter um bom diálogo aqui. Eu queria pedir palmas para Maria Esther.
Agora eu a convido a ler um trecho do livro. Bem, eu vou ler a parte inicial do último capítulo deste livro, que tem como título Animais Poéticos, Poesia Animal. No poema Um Boi Vê os Homens, do livro Claro Enigma, Carlos Drummond confere voz a um eu bovino que, no exercício de um pensamento fora de lugar, porque inscrito em uma linguagem que não é necessariamente a do animal, rumina o seu próprio saber sobre a espécie humana. Numa dicção sem ênfase, mas firme nas suas conjecturas, esse eu lamenta que os humanos, em seu vazio interior, não sejam capazes de ouvir nem o canto do ar e nem os segredos do feno. Esse é um verso do Drummond. Em outras palavras, o boi, movido por uma percepção que supostamente ultrapassa as divisas da razão legitimada pela sociedade dos homens, não apenas põe em xeque a capacidade destes de entender outros mundos que não o amparado por essa mesma razão, mas também revela uma visão própria das coisas que existem e compõem o que chamamos de vida. Vê-se que a persona bovina de Drummond busca encarnar ou encenar uma subjetividade possível, ainda que inventada, de um ser que nos confins de si mesmo é sempre outro em relação ao que julgamos capturar pela força da imaginação. Isso se considerarmos que todo animal, tomado em sua singularidade, sempre escapa às tentativas humanas de apreendê-lo, visto que entre ele e os humanos predomina a ausência de uma linguagem comum, a ausência que instaura uma distância mútua e uma radical diferença de um em relação ao outro. No entanto, tal distanciamento, tal diferença, não anulam necessariamente aquilo que os aproxima e os coloca em relação também de afinidade. Falar sobre um animal ou assumir sua persona não deixa de ser também um gesto de espelhamento, de identificação com ele. Em outras palavras, o exercício da animalidade que nos habita. Bom, para início de conversa, eu queria perguntar para a Helen, eu queria pedir que ela explicasse um pouquinho como funciona a falcoaria. Eu acho que é uma explicação necessária para que as perguntas seguintes sejam feitas. E um pouquinho da sua história com a Mabel. Wow, it's like, define it in 30 seconds. Definir em 30 segundos é muito bacana. Basically what falconry O is, que falcoaria there's a great phrase. é uma frase excelente. Steve Boreau, um falcoeiro, ele disse que falcoaria é aprender como ser gentil com a ave. É uma relação muito antiga, 5.000 anos de história, And basically it's the use e é o uso de falcões como companheiros de caça. Seria um jeito de captar um alimento. Então, se desenvolveu nesse esporte muito aristocrático, originalmente, na Europa. Mas o que você faz? Os falcões nunca foram domesticados, nunca tiraram do mundo selvagem. Então, quando você tem um falcão filhote, está com muito medo de você, e você tem que ganhar sua confiança, faz através de carne. Funciona com pessoas também, eu já descobri. Você cozinha primeiro a carne com humanos, mas então com reforço humano, com presentes, o falcão voa para
pegar a caça e depois a coleira sai e é a ponte para a falcoaria. Essa relação íntima com a criatura selvagem, totalmente livre, totalmente decide voltar a você por sua vontade própria. E isso é uma das coisas especiais. E também, falcões são incríveis. E ficar próxima a um falcão, eu não quero fazer piadas, mas fala sobre uma intuição religiosa. São criaturas incríveis. Essa obsessão sua com falcões, poderia ser outro animal? É uma coisa que você percebeu desde muito cedo? Você se identificava com esses animais? Eu queria que você me contasse um pouquinho de onde vem essa paixão. Sim, começou quando era bem pequena. Felizmente, não era outro tipo de animal, porque sou alérgico a cães, cavalos, e raposas, mamíferos. Sou alérgica, então, felizmente, aves. Então, eu não sei exatamente quanto, eu nem me lembro exatamente, mas quando eu descobri que ainda havia falcoaria e me dei conta que queria fazer falcoaria, era algo. Eu contei aos meus pais, eu vou ser falcoeira quando eu crescer. Minha mãe me olhou e disse, tem certeza que não quer ser advogada? Não, falcoeira. Mas era uma obsessão. No livro, depois do livro, eu penso por que nessas aves de rapina que me calharam fundo. Talvez eu tinha um irmão gêmeo que faleceu logo. Eu achava que havia algo que faltava, que queria voltar. E falcoaria, com esse jogo de ausência, desaparecimento e volta e retorno, tem a ver com isso. Então, em retrospectiva, tem a ver com aquela perda precoce do meu irmão gêmeo. Para Maria Esther, eu queria fazer uma pergunta algo parecida. Enfim, eu vou ler um trecho do seu livro em que você cita um trecho de apologia do Montaigne. A frase do Montaigne é a seguinte, se referindo a cachorros. Como eles não falariam entre eles? Eles falam a nós e nós a eles. De quantas maneiras nós falamos a nossos cachorros? E eles nos respondem. Outras linguagens, outros chamamentos partilhamos com eles e com os pássaros, com os porcos, os bois, os cavalos, e mudamos de idioma de acordo com a espécie. Eu queria perguntar para você como foi a sua conversa com a Lalinha, a cachorra, durante a produção desse livro. De que forma ela foi importante na produção desse livro? E, no fundo, eu queria que você falasse das linguagens dos animais. Que possibilidades de linguagens que há nos animais? Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar. Bom, eu digo que existem várias linguagens animais. Essas linguagens se furtam a uma definição precisa. A nossa linguagem humana é insuficiente, né, para dar conta desses idiomas. E todo o trabalho toda tentativa de apreensão dessas linguagens, né, não deixa de ser também um trabalho de tradução. No caso da Lalinha, nossa convivência foi muito rica, muito profícua, exatamente porque a comunicação se efetuava por outras vias que não pela voz, né? Por outras vias que não pela linguagem verbal, pelos sons, mas uma linguagem que se inscrevia, sobretudo, no olhar. E a troca de olhares, né, era fundamental para que essa comunicação se efetivasse, para que o abismo da incompreensão, né, fosse suspenso. E Lalinha me ensinou muito sobre a própria animalidade. Ela me conduziu à minha animalidade intrínseca. Todos nós trazemos dentro uma animalidade que muitas vezes recalcada, né, muitas vezes negada, mas que está presente o tempo todo. Então, acho que
A minha cachorra teve esse papel fundamental de me levar ao reconhecimento dos saberes animais, porque os animais têm os seus saberes sobre o mundo. Os animais têm faculdades, propriedades que nossa imaginação desconhece. Cabe aos poetas, aos artistas, aos escritores, capturar, né, essas faculdades, essas qualidades, essa subjetividade dos animais e transformar isso em palavras. Eu me lembro de um conto, de uma história infantil da Clarice Lispector sobre o cachorro Ulisses. Na verdade, a Clarice teve Ulisses como um cúmplice, né? E eu reconheço muito essa cumplicidade também na minha relação com a minha cachorra. E a Clarice transformou Ulisses num personagem narrador de uma história. Ou seja, ele conta a história, mas ele late a história. Né? Ele começa dizendo, eu lati essa história para a Clarice, e ela traduziu os meus latidos na linguagem dela. Ou seja, é um recurso criativo usado pela escritora para transpor essa fronteira, né, que nos separa do animal e trazer aquilo que ela imagina que ele diria se tivesse acesso à linguagem verbal. Então, eu creio que os poetas, os escritores, inventam formas de apreensão dessa subjetividade animal. E inventam maneiras também, né, de trazer essas linguagens também para a literatura. O Montaigne, no século XVI, construiu, né, toda uma filosofia em torno, né, dos animais, com propósitos de quê? De desafiar o antropocentrismo, de desafiar o racionalismo humano e evidenciar a arrogância, né, de quem pensa que a razão dá conta de explicar tudo, que a razão pode ser considerada o divino do homem, capaz de explicar até mesmo a existência de Deus. E Montaigne, então, faz um estudo, uma apologia dos animais, evidenciando tudo de que eles são, todas as coisas de que eles são capazes, né? E mostrando, inclusive, que eles são um permanente desafio ético também para a humanidade. Eu queria surfar na sua resposta, Maria Esther. Você falou um pouquinho antes da voz do cachorro que latia para Clarice. Sim. E eu queria fazer uma pergunta à Helen. A Helen toca muito, de vez em quando, no livro, ela chega perto de dar voz a Mabel. Ela tenta imaginar o que a Mabel estaria pensando. Inclusive, num trecho, aqui está, em que ela está caçando com a Mabel, como se fosse uma assistente, ela se coloca como assistente da ave, e é uma caça frustrada, eles não conseguem pegar o coelho. E a Helen escreve a segunda frase, como se fosse a Mabel falando. Como é que isso seria a Mabel perguntando, imagino que ela está pensando, vou conseguir pegar uma coisa com essa idiota tiracolo? A idiota seria a Helen. O que eu queria perguntar para você, Helen, baseado nessa ideia de voz do animal, é como seria um livro escrito pela Mabel sobre a relação de vocês? That's a tough question. Essa é uma pergunta difícil. Oh boy. I think she Quer dizer, eu acho que ela provavelmente ela ia usar imagens.
em vez de palavras. Ia ser provavelmente um romance gráfico, e não palavras. Ela é mais visual. Eu acho que a ideia de habitar vozes animais é muito fascinante. O livro, como você sabe, é um mundo imaginativo, né? Através dos olhos do falcão. Claro, eu não sei, na verdade, o que um falcão pensa ou imagina. Pode ser sempre só uma aproximação, porque eles pensam diferente de nós, eles veem diferente de nós, e eu consegui me imaginar como sendo um falcão. E o falcão é um assunto, um tema fascinante. O que eu posso dizer aqui é que eu acho que nós usamos os animais constantemente como uma maneira de habitar outros egos, digamos, outras personalidades que eu acho que nós não podemos habitar. Tem uma história que eu vi outro dia, eu estava conversando com um psicoterapeuta muito conhecido, não numa capacidade profissional, não, a gente estava só tomando um café, mas ele estava contando que ele tem uma paciente que leva sempre o cachorro dela, ela tem problemas expressando suas emoções, então ela leva esse cachorro sempre para a sessão de psicoterapia. E durante as sessões de psicoterapia, ela às vezes diz coisas como: meu cachorro está com muita raiva de você agora. Para o terapeuta dela, o que eu acho que é maravilhoso, porque todo mundo, quer dizer, menos o cachorro, né, sabe o que está acontecendo. Ela sabe, o terapeuta sabe. E era assim que eu estava usando o meu falcão. É uma ideia bem interessante tentar falar pelo falcão no meu livro. E eu acho que eu deixo isso bem claro no livro, que tentar habitar o mundo mental de um falcão, para mim, era uma empatia radical, uma espécie de um escapismo. E no final do livro, eu entendi que a grande alegria era que ela não era eu, ela não era humana, eu não era selvagem. É que o interessante é que ela não era um espelho de quem eu era. Quer dizer, na verdade, o falcão é só uma galinha com garra. Não é tão sensacional assim. E mesmo assim, nós tivemos essa vida juntos. Como com gente, aliás, também. A gente, na verdade, nunca sabe o que a outra pessoa está pensando, né? A gente imagina que as outras pessoas são como nós, até que a gente percebe que não é nada disso, né? É a mesma coisa com os animais, na minha opinião. Eu queria fazer mais uma pergunta para você agora na ordem inversa, que é algo que você fala muito no livro, e depois a Maria Esther também vai fazer uma pergunta parecida a ela, que você quase virou a ave e que, de alguma forma, a convivência com a Mabel te colocou em contato com a sua animalidade. Eu queria saber como foi isso, o que você aprendeu nesse lugar que tinha a ver, que era um pouco de loucura, um pouco de animalidade, que você diz que era um lugar onde você não era humana, e se você recomenda que outras pessoas visitem esse lugar dentro delas. Oh my goodness, yeah. Well, I think following grief, I think that seguindo um luto muito grande, eu acho que você entra num estado um pouco selvagem e animal, motivações inconscientes, compulsões. E eu logo percebi que eu não conseguia domesticar esse luto. Eu podia domesticar um falcão, e eu achei que eu devia tentar fazer isso. As pessoas lidam com o luto de maneiras diferentes. Eu estava tentando escapar o meu luto, escapar do meu luto. É uma espécie de loucura. A animalidade, a loucura do luto pela qual eu estava passando. Eu não sei, é um pouco difícil de explicar. Na minha imaginação, eu realmente achei que eu tinha virado mais falcão do que gente. O que, é claro, agora parece sensacionalista, exagerado, mas foi uma espécie de refúgio da dor emocional, do luto. E funcionou. Eu tinha dias fantásticos em que eu estava caçando com a falcão, e quando eu acordava de manhã, o meu travesseiro estava todo molhado. Eu vi que eu estava chorando a noite inteira sem querer, não tinha escapado o luto. Essa humanidade estava dentro de mim. Mas essa noção de animalidade como sendo uma parte central de você que fica reprimida, eu acho fascinante, porque é muito complicado. A gente pensa em animalidade, e quando a gente pensa nessa noção em si, tem
uma bagagem cultural e histórica muito grande. É difícil saber onde isso está. Tem muitos livros sobre entrar na natureza e buscar a natureza. Eu me lembro de ler um crítico a respeito disso e dizer, não, você tem que ir lá e entrar na natureza, mas, por exemplo, o parto é natureza pura, né? Então, eu acho que tentar encontrar a natureza, tentar encontrar a raiz dessa animalidade é fascinante. Eu posso falar um pouco sobre o antropólogo de que eu falo no livro? É um homem chamado Vinizlev, que fez um trabalho muito interessante com o povo da Sibéria, que caçam rena. E eles acreditam que, na imaginação deles, eles estão pegando a alma das renas, e isso faz com que as renas chegam perto dele. Isso, é claro, acaba muito mal para as renas, como a gente pode imaginar. E eles dizem que se você faz isso demais, isso vira perigoso, porque você esquece que você é humano. E todas essas explicações que eu tento encontrar para o que aconteceu comigo e com o meu falcão naquele ano, eu tentei ler Freud, Melanie Klein, e teoria de apego, e um monte de coisas. Mas o que mais me tocou foi essa noção de que você não pode se tornar muito animal, porque você esquece quem você é. Maria Estéreo, indo na onda da resposta da Helen, eu queria que você me falasse dessa tradição do Ocidente de ir contra a animalidade dentro de nós, e se você acha que isso gerou algo de ruim socialmente, enfim, que consequências isso teve? Sim, essa exclusão da animalidade ocorreu tanto na Idade Média, né, a partir de todo aquele imaginário religioso que colocava a animalidade como o espaço de todos os perigos, né, como associar a animalidade ligada à sexualidade, a animalidade relacionada à loucura, aos desvios. Então, nesse sentido, a animalidade passou a ser o lado maldito, não é? E, por isso mesmo, alijado da humanidade. E todo um conceito de humano se construiu a partir dessa exclusão. Não é? Depois, com o triunfo do racionalismo moderno, com Descartes, né, quando ele julgou aquela premissa de que penso, logo existo, os animais sofreram um outro tipo de exclusão. A animalidade, né, foi julgada de novo para a margem da margem, exatamente porque ficou associada à loucura, à desrazão, à irracionalidade. Então, o triunfo da razão, né, mais uma vez, expulsou o animal. E o Foucault tem, né, um estudo muito interessante sobre isso também, como que a animalidade foi associada também à loucura. E, enfim, o Machado de Assis lidou com isso, né, no Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele faz a crítica ao humanismo, criando o humanitismo, que é uma espécie de paródia, né, do humanismo, e ele embaralha as fronteiras entre o cão e o homem, né, ambos com o mesmo nome, e associa, ao mesmo tempo, a animalidade, loucura, né, e embaralha tudo isso. Enfim, a animalidade ficou muito recalcada, literariamente, por exemplo, na época vitoriana mesmo, muitos escritores exploraram essa animalidade do humano sob a forma de monstros, né? A animalidade como algo que vinha à tona como monstruosidade, né? Os vampiros, os lobisomens, quer dizer, toda essa tradição dos monstros, né, que
que floresceu mesmo nesse contexto de muita repressão da própria animalidade. E eu creio que os autores, sobretudo a partir do início do século XX, a partir de Kafka, né, que trouxe um novo olhar para esse tema. Então, os escritores passaram a ter uma visão mais positiva da animalidade e trazer essa animalidade para dentro das suas obras, né? E isso nós podemos perceber em vários autores. Quer dizer, nessa minha pesquisa, eu peguei Kafka, né, e Jack London, Virginia Woolf, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Drummond, até os mais recentes, como o Canaã Ferraz, Nuno Ramos, Astrid Cabral. E eu percebo um movimento nesse sentido, de uma tentativa de recuperar essa animalidade recalcada e excluída. E eu fiquei muito impressionada com o livro da Helen. Muito impressionada, porque ela lida com essas fronteiras de uma maneira muito instigante. No ato de treinar falcões, o Açor, né, o falcão particular dela, há uma troca de afetos, interesses e de experiências. Ela incorpora o lado rapina do Açor, e o Açor também incorpora um pouco da sua humanidade. E há momentos do seu livro em que você deixa isso muito claro, né? Quer dizer, ela está parecendo humana, né? Eu estou animalizada. Então, é como se fossem mundos cheios de porosidade, e por isso mesmo há um contágio recíproco, né, na convivência com esse outro de nós mesmos, que é o animal. E eu acho belíssima essa parte em que você evidencia, né, esse contágio a partir da relação afetiva com o Açor. Thank you. May I just quickly come back on that? Eu gostaria só de falar um pouco. É verdade que o meu falcão brincava comigo, eu jogava bolinha de papel para ela, pegava com o bico, jogava de volta. Então, ela me levava de volta para o selvagem e voltava, a gente ficava vendo televisão juntas. Quer dizer, ela já viu mais programas sobre antiguidade, decoração e programa de realidade junto comigo de tarde em casa. Sabe o que é engraçado? Que tinham, isso é muito uma bobagem, não é muito intelectual nem nada não, mas tinha um anúncio de whisky que tinha um passarinho, um ganso, aliás, tinha um ganso famoso que atravessava a tela e eles adoram caçar ganso. E toda vez que esse ganso passava pela tela, ela ficava olhando a cara do ganso na tela. Ela adorava esse anúncio de whisky. Chegou uma pergunta aqui da plateia, Helen, perguntando onde está a Mabel hoje. Você quer falar disso? Você prefere manter um mistério para que as pessoas vejam isso no livro? I'm not getting any translation of that, so you may have to do that again in English. Okay, there's a question that arrived here asking about where Mabel is now. Mabel is nowadays. Mabel, I'm so sorry to report this. Desculpem, tenho que contar. Ela voou e caçamos de uma maneira mais louca e ficamos mais amigas ainda. Meus amigos visitavam, meus amigos achavam que não era tão assustadora quanto parecia, mas ela faleceu rapidamente há 3 anos atrás de uma infecção fúngica dos pulmões. Eu chorei, eu ainda sinto saudade dela. As pessoas dizem que se você cria um cão, eu acho que Mabel era o Açor, mas ainda vou adquirir outro, mas eu sinto falta. É uma tristeza muito simples, eu penso muito nela. Você sonha com ela? Wow.
Puxa. Yeah, actually, I Sim, do sometimes. eu When às I'm vezes very, sonho very quando eu estou stressed, muito estressada, which sometimes que às happens. vezes acontece. I dream that I've Eu lost her sonho and que looking for perdi, her. estou procurando And, Mabel. E sometimes she comes às back vezes in the ela dream and volta sometimes no she sonho, doesn't. às When vezes she não doesn't, I volta. E wake quando up eu in não a cold sonho, sweat and eu have to go outside and have a cigarette. acordo suando frio e tenho que sair para fumar um cigarro para me consolar. Eu queria te fazer uma pergunta a partir da sua relação com a Mabel. Você diz no livro que de todas as aves de rapina, e há vários tipos de aves de rapina, o açor é uma das mais difíceis de ser criada. Eu queria que você explicasse talvez um pouquinho o porquê dele ser tão difícil. E mais do que isso, eu queria que você me tentasse explicar por que você se colocou um desafio tão grande justamente no momento de perda e de dor muito grande. E eu queria te perguntar se grandes feitos dependem de grandes dores. O que você acha disso? As a model for creative endeavor. Como empreendimento criativo. Vamos chegar a isso. Então, Açores, eu tento explicar porque Açores são difíceis, têm essa reputação lendária na falcoaria como sendo um cruzamento de um helicóptero Apache e Christopher Walken, aquele ator um pouco assassino, psicopata, e são muito tensos e tem muito nervosismo em relação às pessoas humanas. Quando você doma, eles gostam imediatamente. Açores tem que ganhar o amor. Você lendo os livros antigos falam explicitamente como um amor, um caso de amor. Eu não tinha sentimentos românticos em relação a ela, mas eu tinha que me comportar corretamente e fazer todas as coisas certas para garantir que ela gostasse de mim. Levou muito tempo, foi um desafio. Eu me desviava do luto, eu sabia que seria difícil, eu queria preencher minha vida com algo que me desviasse da perda do meu pai, mas era mais complicado porque Açores representavam uma espécie de transição entre vida e morte. Eu acho que a primeira vez que eu vi um falcão matar algo era um açor. Eu acho que havia algo a mais ali. Sim, são muito interessantes os Açores e absorvem a gente. Quanto aos grandes empreendimentos e criatividade. Na época, queria desaparecer, só isso, sumir, era apagar a minha pessoa. Eu estava quebrada com a perda do meu pai. O mundo se tornou incompreensível. E o falcão, eu tenho um amigo que quando está bêbado, ele coloca a mão na testa e comprime com força. Ele não se sente doente, ele não sente nada, só a pressão da mão na testa. Eu acho que o açor era isso para mim. Era uma maneira de esquecer. E sobre a parte que eu perguntei de grandes feitos dependem de grandes dores, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Sim, certamente. Quando era jovem, eu escrevia poesia quando eu estava muito triste, não quando eu estava feliz. Eu acho que era uma maneira de tentar costurar o mundo novamente e fazer sentido do mundo. Um motivo que chama como se um beabá, um abecedário da criança, se referindo ao mundo se torna ilegível, tem que reaprender a ler. Inclusive, em vez de ser visto como um empreendimento criativo, era esse projeto, esse abismo, essa ruptura na minha vida. Eu tinha que me recriar. Eu acho que é mais próximo à criatividade. É tentar reescrever a sua própria existência. Ok, obrigado. Vamos para Maria Esther. Maria Esther, eu queria que você me ajudasse a pensar um pouquinho. A gente falou um pouquinho dessa tradição de negar a animalidade, que é uma tradição muito antiga no Ocidente. Eu queria que você me ajudasse a pensar onde é que a gente está nisso hoje em dia e como você imagina que isso será no futuro. Porque há vários estudos sobre animais em que mostra cada vez mais a personalidade que esses animais têm. A própria Suzana Herculano, que estava aqui recentemente, acabou de publicar um estudo sobre a inteligência de aves como papagaios. E, por outro lado, há uma indústria da carne, uma indústria farmacêutica que vê animais como coisas. Você gostaria, talvez, de me ajudar a pensar em onde a gente está, se essa tradição está mudando, como vai ser no futuro?
Pois é, em meados de 2012, um grupo de neurocientistas ingleses se reuniu em Cambridge, né, para fazer uma declaração histórica. Os animais têm consciência. Esse grupo de Cambridge teve, inclusive, a participação do Stephen Hawking, e, quer dizer, ele estava presente nesse encontro. O neurocientista que apresentou esse manifesto foi quem, inclusive, inseriu aquele chip na cabeça dele para que ele pudesse transferir as suas ideias para um computador, né? E esse neurocientista fez essa afirmação: os animais têm consciência. Todos os mamíferos, as aves, alguns moluscos. Quer dizer, ele citou o polvo como um animal pleno de consciência, né, com um sistema nervoso muito avançado. E, nesse sentido, o polvo Paul, que fazia aquelas previsões em relação à Copa do Mundo, né, o polvo Paul tem um fundamento. Né? Os povos têm uma grande inteligência. E esse manifesto foi muito importante, a meu ver, porque legitimou algo que todo mundo já sabia. Quer dizer, todos que convivem com animais sabem muito bem que eles pensam de uma maneira diferente da nossa maneira de pensar. Né? Que os animais sentem, compreendem as coisas, sabem, né? Eles têm um saber próprio. E a literatura está cheia desses exemplos. Né? Basta irmos a Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Personagem baleia é uma personagem encantadora, né? que foi tida por muitos críticos como humanizada. No entanto, a minha opinião é que o Graciliano Ramos tinha um conhecimento muito grande dos caninos, né? E conseguiu incorporar esse conhecimento no livro. A cadela baleia tem solidariedade, ela é responsável pela sobrevivência daquela família, ela sente, ela sonha. Quer dizer, isso não é propriedade humana. Quer dizer, o que o Graciliano mostrou é que os cães também têm essa potencialidade. Não é? Ou seja, isso que os neurocientistas afirmaram, todos nós já sabíamos. Não é? Mas é importante, é muito importante que eles tenham dito para que isso se torne oficial. Não é? E eu acho que essa oficialidade acaba sendo de interesse também, né, da própria ciência para legitimar esse saber. Então, o George Orwell, que me perdoe, mas eu acho que a revolução dos bichos está começando agora. E é claro que existe por outro lado, isso que você mencionou. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a ciência descobre, faz revelações, né, de casos surpreendentes de habilidade animal, de faculdades animais, habilidades artísticas, né? A indústria da carne, a indústria que se nutre, né, dessa exploração, cresce cada vez mais. Ou seja, a aceleração, né, cruel das fazendas industriais, das granjas, né, que tratam o animal de uma forma, assim, como se fossem objetos mesmo, coisas, produtos, matéria-prima para a produção de alimentos e de outros produtos, que não apenas os alimentos.
E então nós vivemos essa contradição. Eu não sei o que vai ser no futuro. Os animais selvagens estão desaparecendo, né? Os animais estão sendo criados em reservas. A vida selvagem está cada vez mais rarefeita. O agronegócio ocupa cada vez mais os espaços da natureza. E então eu não tenho uma perspectiva muito otimista em relação ao mundo animal, né? Eles estão nas reservas, eles estão confinados nas granjas e fazendas industriais, eles estão nos laboratórios ainda, não é? Ou seja, é um paradoxo que nós vivemos. Ao mesmo tempo, essa situação e essas descobertas, né, das habilidades, das faculdades dos animais não humanos. Por falar em faculdade dos animais, eu pergunto para a Helen, e aqui é uma pergunta que veio da plateia, se você acha que a Mabel sabia do seu luto, se ela entendia o momento pelo qual você estava passando. E uma outra pergunta que eu vou juntar é de que forma ela te ajudou na construção da sua identidade atual e se você se imagina hoje aqui sem ela, sem que ela tivesse feito parte da sua vida. Duas perguntas excelentes. Então, eu não penso que Mabel tenha entendido que estivesse em luto. Não são muito sociais. Eu tenho um papagaio agora. Meus amigos dizem que é mais emocionalmente saudável do que um falcão. Eu tenho mais cicatrizes na mão do papagaio, mas meu papagaio, quando estou triste, e tenta fazer carinho e se solidarizar. Eu fico atônita. Ela reconhece desconforto emocional. O falcão não. O falcão não é muito carinhoso. Talvez Mabel soubesse quando estava um pouco mal. Se estivesse chateada, ela refletia isso como espelho. Qual foi a segunda parte da pergunta? A segunda pergunta era sobre o quê? Como ela te ajudou na construção da sua identidade? Se você estaria aqui hoje sem ela, o que seria você sem que ela tivesse feito parte do seu luto? Eu talvez tivesse escolhido outro caminho. Eu teria bebido, tomado drogas, ou teria tido muitos casos. Teria havido outro caminho. Estou falando sério. Ela foi uma espécie de fuga nesse sentido. Ela foi uma solução complicada para meu luto. Eu estava dizendo novamente, falávamos, isso não é um livro que diz, eu estava triste, eu adquiri um gato e fiquei feliz. Foi muito mais complicado, uma transação emocional muito mais complicada. Ela, como o cão, permitiu habitar outro eu de transição que me permitiu me reconstruir em alguém que incorporava o luto. Eu estou muito feliz hoje. Então, o livro, quando ganhou ano retrasado, minha mãe ficou muito feliz, ganhou um prêmio na Inglaterra. Eu não dormia aquela noite, estava cheio de adrenalina, estava brincando com videogames no celular e de manhã tomei 4 litros de café. Eu tive que ir a uma entrevista muito importante com um jornalista, estava à beira de um ataque de nervos. Ele olhou para mim e disse, eu estou vendo porque você está exatamente igual a um falcão. Você está me fitando. Eu estou muito cansado. Tomei muito café. Essa ideia de que as pessoas presumem, porque com a experiência que eu retenho essa parte falcão em mim, mas também é verdade que o falcão me ajudou a ver a paisagem, e olhar a paisagem não como um quadro, que é como fazemos, mas como um lugar cheio de vida complicada, a paisagem rural e urbana também. Ainda retenho essa capacidade. Quando eu caminho e um coelho aparece, eu dou um pulo para trás. Ela me mudou em várias maneiras. Você pensa em matar o coelho quando você vê? No.
Não, eu sou um pouco mais suave hoje em dia. Eu quero correr atrás, pelo menos, atrás do coelho. Quando você pensa na Helen, você lembra de algumas histórias, algumas cenas específicas entre vocês duas? Você poderia contar aqui algumas histórias em particular, da Mabel, desculpa, com você e a Mabel? Talvez uma caçada ou do convívio diário, enfim. Houve um momento em que ela me pegou, me caçou. Foi um erro. Prometo. Então, aconteceu. Foi muito engraçado. Engraçado, foi um pouco trágico e assustador, inclusive. Ela estava em cima de uma árvore, num galho, e havia um fazão aqui no mato. O sangue estava quente. Eu tenho que caçar esse fazão. Ela tem que voar para Mabel. Ela estava com o sangue quente, estava em cima do galho, com as garras no galho e olhando como se fosse um leopardo, esperando que o fazão levantasse voo. Infelizmente, eu tenho cabelo castanho como o fazão. Eu enfiei a cabeça pela cerca viva. Ela pegou minha cabeça e com as garras dela, eu não estou brincando. Era como se você imagina um taco de beisebol com pregos, inclusive. Eu vi estrelas. Fiquei tonta, me recuperei. Ela ficou envergonhada. Não esperava que fosse eu. Ela queria o fazão. E nós começamos a caminhar, então, juntas. Eu não acredito que estou contando essa história. Eu me senti ótima. Cheio de endorfinas. Ela começou a tentar pegar minha cabeça. Eu estava voando, eu estava segurando ela. Muito esquisito. A minha visão estava muito estranha. Eu não descobri porquê, mas meu rosto estava cheio de sangue. Ela estava tentando me comer por causa do sangue. Foi uma história de Edgar Allan Poe, assim, história de horror, mas foi um mal-entendido, mas é uma história ótima. Você teve medo dela? Nunca. Talvez eu tenha sido tolice. Eu deveria ter medo dela, sim. A outra história é que, recentemente, é um caso bobo. Ela criava no poleiro durante o dia. Ela ficava no poleiro dela. Eu tinha essa pano de mesa de plástico. Quando ela fazia uma bagunça, as pessoas perguntam, quando você faz com o cocô dela, eu limpava aqui nesse pano de plástico. Eu consultei meu irmão e a minha cunhada, almoçamos na casa deles. Eles compraram um pano de mesa, era o mesmo tipo, idêntico. Eu não consegui comer com o prato em cima daquele pano de mesa. Achei muito difícil demais. É uma história meio aleatória, mas não é sobre animalidade. Mas eu peço desculpas por isso, inclusive. Maristério, eu queria que você me falasse um pouquinho do papel da literatura em dar voz aos animais. A gente falou um pouquinho da ciência, você falou da declaração que houve, mas acho que na literatura me parece existir uma liberdade que os animais podem ter vozes de todos os tipos. E até, enfim, você cita um momento você cita uma passagem no seu livro que você fala que a linguagem dos animais tem mais a ver com poesia. Como é que é essa linguagem? Como é que seria? E te convido a ler um poema escrito por um animal, se você quiser. Tá, eu vou ler primeiro, depois eu comento. É um poema do francês Jacques Roubaud. Ele escreveu um livro chamado Os Animais de Todo o Mundo. E um poema para cada animal, menos para o cachorro, tanto que depois os cães se reúnem e enviam uma carta para ele em protesto. Quer dizer, porque todos os animais menos os cães, né? Então ele abre espaço no final do livro para a carta dos cães raivosos que se insurgiram contra a não presença no livro, né? Mas, no final das contas, eles estão presentes ali enfaticamente, né? Pelo fato de terem vindo no final numa carta enorme. Mas, enfim, o Jacques Roubaud escreveu alguns poemas muito divertidos. Ele se valeu do humor para isso e
Tem um poema do porco, né, quando ele fala: quando falo, disse o porco, eu gosto de dizer porcarias, graxa, goela, gripe, grunhido, paspalho, pachá, luxação, resmungo, munheca, migalho, camelo, chuchu, brejo, chiqueiro. Eu gosto de dizer pocilgarias, jujuba, piche, comadre, estrume, toucinho, pelanca, pururuca, chouriço, guisado, todo chucrute, bucho, quiabo. Não gosto muito de abóbora, e muito menos de arco-íris. Essas boas palavras eu viro com o focinho para fazer um verdadeiro poema de porco. Acho que você deve ter fundido a cabeça da tradutora agora com isso. A tradução foi feita por Marcos Siscar e Paula Glenadel, né? Uma tradução primorosa. Ou seja, ele rompe com a sintaxe, ele mistura as palavras, ele, enfim, ele vai evidenciar uma outra linguagem aqui para o animal, né? Quando o porco fala. Agora, o mais interessante é o poema do asno. O asno fala em primeira pessoa. Aqui no porco, ele ainda fala assim: o porco disse, e aí repete. Mas no caso do asno, não. O asno fala o seguinte: eu não sou performática para fazer leitura, e é um poema que, de alguma forma, pede uma performance. Mas eu vou tentar nos meus limites aqui. Ion, 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 ion. That was amazing. É incrível isso. E ninguém isso ganhou todas. O Roubaud nos faz rir do nosso próprio não saber sobre a linguagem dos bichos, né? Quer dizer, eles falam a partir de uma linguagem, de um registro particular de linguagem. Claro, o poeta se vale de uma onomatopeia aqui para reproduzir essa fala, mas é uma fala estrangeira para nós humanos, né? E o Machado de Assis também tem um conto muito interessante, que ele lida com a voz do animal, que a fala do animal, aliás, a primeira voz, a primeira pessoa, né, dada ao animal, está presente desde a tradição das fábulas, em que o animal tem uma voz, fala uma linguagem humana, né? No entanto, eu percebo que muitos autores modernos, contemporâneos, reinventaram essa fala do bicho, né? Até com o propósito mesmo de evidenciar que essa fala é outra, não é a nossa linguagem. O Machado de Assis tem um conto que eu acho genial, chamado Ideias de Canário, que é a história de um ornitólogo que entra num brechó e, no meio de todos aqueles trastes de coisas usadas, ele vê uma gaiola com um canário dentro. Ele se aproxima da gaiola e o canário trila como se falasse. Ele fica intrigado com a linguagem daquela ave e resolve, então, levá-la, a gaiola, para casa e estudar a linguagem do pássaro. E estudar o próprio pássaro, né? E ele faz uma pergunta para o pássaro, o canário: o que é o mundo? E o canário responde: o mundo é uma gaiola no meio de um brechó, e fala tudo aquilo que ele via ali naquele espaço. Bom, o ornitólogo leva a gaiola para um outro espaço livre, né, no meio de árvores, deixa o canário lá e depois volta com a mesma pergunta: o que é o mundo para você? Ele fala assim: o mundo é uma gaiola maior no meio de
de um campo, com a luz do sol, com o azul do céu, etc. Bom, aí vai, de repente o pássaro foge da gaiola e some. Aí quando ele volta, o ornitólogo faz a mesma pergunta, né? E o pássaro fala, né, do espaço em liberdade, que o mundo é esse espaço em liberdade. E a cada pergunta que o ornitólogo faz ao pássaro, o pássaro responde e surpreende o conhecimento científico do homem. E ele começa a ficar sem saber. Aí chega e pergunta, bom, uma hora o mundo para você é uma loja de brechó. Outra vez é isso. Eu não entendo, você não está sendo coerente. Aí o pássaro fala assim, bom, ele fala assim, para você o mundo era um brechó. Aí o pássaro pergunta, mas que brechó? Que brechó? Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou terminar com uma última pergunta para a Helen, que vem do público também. Se você viveu um luto com a morte da Mabel, e que livro você escreveria, como você lidaria com esse luto, se talvez houvesse outro bicho que você criaria para fazer um livro sobre a morte da Mabel? É como uma cadeia, né? A cadeia do luto, né? À medida que eu vou me iluminando, os animais vão ficando menores, né? Não, essa é uma pergunta séria. Eu acho que o meu luto pela Mabel foi muito simples. Ela me ensinou como as vidas são curtas, como nós não estamos aqui por muito tempo. É muito simples, na verdade, isso é claro. Eu não tinha pensado nisso antes, eu não tinha entendido isso antes. Eu estava lá vendo ela caçar. Isso é uma das coisas que ela me ensinou. O luto é um processo de aprender a incorporar o luto na sua própria vida. E ela me ensinou, ela está sempre comigo. Mas agora eu tenho esse papagaio. Eu não sei, vai ver que P de papagaio? Não sei. Mas os papagaios te ensinam coisas diferentes do que os falcões ensinam. Quer dizer, no fundo, o meu livro é sobre como eu de fato acreditei nesse mito de que quando você está mal, você pode correr para a natureza e que a natureza é um lugar onde você se cura, onde você fica bem. É claro que há uma certa verdade nisso, mas eu fui longe demais. Eu acho que o falcão representa isso, essa selvageria, esse estado de vida selvagem de natureza. Na verdade, o papagaio é o contrário. O papagaio é um animal social, inteligente, que brinca. Talvez isso seja mais representativo da pessoa que eu sou hoje em dia. Ok. Queria agradecer as duas.